com Porto Alegre agora. O jornalista Guilherme Macalossi está conosco, participando aqui do Jornal Gente, na edição nacional, para trazer informações a respeito de um evento que aconteceu ontem com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também do presidente Lula. Conta pra gente a repercussão aí, Macalossi. Bom dia. Bom dia, Pedro, Sônia, Cláudio, ouvintes, telespectadores. O governador Eduardo Leite participou desse evento junto com Lula em Rio Grande. O presidente esteve aqui para celebrar contratos da Petrobras na fabricação de navios, numa tentativa de reciclar o programa de revitalização do incentivo aos polos navais. E no momento em que o governador foi anunciado, foi vaiado de forma contundente pelos que estavam presentes na plateia. A gente tem o trecho, vamos rodar. Este é o amor que venceu o medo? Não, né? Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. A efetiva união que a gente quer para o nosso país envolve respeito. Tá aí então o governador reagindo às vaias. É importante destacar o seguinte, porque em situações como essa, as lideranças políticas são expostas à ação de claques organizadas. Não era a população que estava presente no evento, eram grupos ligados a sindicatos e militantes políticos, todos eles identificados com o governo, com o lulismo. E não é incomum, e não é a primeira vez que lideranças tidas como adversárias do presidente acabam sendo hostilizadas. É claro que todos têm direito à manifestação, de gostar ou não de político, mas fica bem evidente que aqui que o que se pretendia com as vaias era caçar o direito à palavra e constranger um governador de um estado importante. E em relação aos investimentos no Porto, também passaram pelo crivo do Estado na articulação de incentivos e de políticas públicas, de maneira a dar a Lula o aplauso geral, como se ali estivesse o presidente superpopular, e ao mesmo tempo um governador que, segundo todas as pesquisas, é aprovado substancialmente pela maior parte da população, como se ele tivesse uma rejeição brutal. Ou seja, este ato, que seria um ato institucional, como aliás o governador Eduardo Leite mencionou, acabou se transformando, acabou virando um ato político partidário. E é interessante notar que dessa vez pela esquerda, mas ainda na Expo Inter, que é um dos principais eventos do agronegócio, o governador Eduardo Leite sofreu uma situação muito semelhante. Daí com militantes políticos ligados ao bolsonarismo também articulando uma vaia mais ou menos nessa mesma linha, tentando impedi-lo de usar a palavra numa manifestação oficial. O governador, como outros líderes políticos do chamado campo de centro, estão, nesse momento, enfrentando este fogo cruzado, Pedro Campos. Cláudio Humberto, é um assunto aí para a gente discutir, né? O Macalossi pontuou bem a respeito e me parece bem interessante a gente explorar um pouquinho essa questão da popularidade, né? Porque dá a impressão para quem não está nesta arena de que o presidente Lula tem uma popularidade grande e o governador não tem porque ele foi ali vaiado. Mas as pessoas que estavam ali presentes, não é bem assim, foram exatamente as convidadas e as articuladas para esse tipo de ato durante o evento lá em Porto Alegre, né, Cláudio? Então, Pedro, é o seguinte, pouca gente sabe, inclusive, desse detalhe. O presidente Lula só comparece a eventos controlados. A expressão é deles, foi criada pelo próprio entorno do presidente Lula. Lula só vai a evento controlado, ou seja, plateia dele. Plateia na qual que não corra o risco, com a qual ele não corra o risco de ser vaiado. O presidente Lula, se sair, como já tentou várias vezes depois que foi empossado no seu terceiro mandato, sempre que ele saiu fora no comecinho, né? Agora ele já não faz mais isso, mas no comecinho, quando ele ia para algum tipo de evento não controlado, ele era vaiado, era hostilizado pela população. Por isso ele adotou esse princípio.
nesse evento no Rio Grande do Sul, como em qualquer outro que ele vá, o acesso ao evento é rigorosamente controlado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo esquema lá de eventos públicos do Palácio do Planalto. Não basta, inclusive, ser apaixonado pelo Lula, ser um eleitor reconhecido. Tem que ter filiação, tem que ter carteirinha, tem que provar que é Lula até a morte. É assim que funciona o jogo. Então, o governador certamente sabe disso. Se não sabe, ele estava mal informado a esse respeito. Se ele sabe disso e ainda assim compareceu, das duas uma. Ou ele, de fato, dá muita relevância, muita importância ao papel institucional que, de fato, ele exerce como governador dos gaúchos. De outro lado, ele cometeu um risco calculado. Tanto assim que o discurso dele parecia muito, eu não digo estudado, mas assim, muito pertinente, né, numa situação como essa. Então, assim, ou ele correu o risco deliberadamente, ou então ele não foi avisado pela sua própria assessoria que se o Lula está presente em um evento, a plateia é do Lula. É assim que acontece. O governador do Rio Grande do Sul não é o primeiro a passar por esse tipo de constrangimento. Muito recentemente, no Rio de Janeiro, a gente viu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Moda, sendo vaiado. Ele, inclusive, colocado numa situação meio ridicularizado pelo presidente Lula, no palanque, etc. e tal. E quando ele foi anunciado para falar, ele foi vaiado. Por quê? Porque a plateia é lulista. E a plateia é lulista e obediente a Lula. Então, assim, ninguém pode ter também a ilusão de que as vaias aconteceram à revelia do Lula, né? Então, assim, é preciso ter essa leitura, porque, assim, qualquer não petista, qualquer autoridade não petista que tope participar de algum evento com Lula, sabe que as possibilidades de ser hostilizado são quase de 100%. O Guilherme Macalossi está sempre Cláudio, atento aos assuntos lá de Porto Alegre. Fala, Macalossi. Eu vou na linha que você apresentou aqui. O governador é um sujeito bastante bem informado, sabe onde se mete. Acho que ele tinha conhecimento de que haveria ali uma plateia avessa, hostil. Como o governador tem uma pretensão nacional, se contrapor publicamente a uma vaia como essa, lhe dá alguma visibilidade. E essa visibilidade me parece bem evidente, já que nós estamos até tratando o assunto aqui no Jornal Gente Nacional. Ele se coloca, de certa forma, como um antagonista. Se isso ajuda ali adiante no seu objetivo geral, se ele vai conseguir cavar uma pré-candidatura pelo PSD, bom, aí são outros 500. Mas esse movimento obedece uma lógica política. E importa destacar, o governador foi rápido no raciocínio para responder, o fez de forma contundente e, ao fazê-lo, inclusive, instigou as vaias a aumentarem de tamanho. Como a gente acompanhou aí no trecho que foi reproduzido aqui, separado pela nossa produção, para mostrar exatamente como é que foi lá no local em Porto Alegre. Macalossi está sempre atento aos assuntos lá na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e volta com a gente aqui na edição nacional do Jornal Gente, sempre que tiver uma informação para compartilhar conosco. Abraço para você, até a próxima, hein, Macalossi? Beijo, Maca. Um abraço, queridos. 8h57.